Boa tarde, irmãos. Vamos iniciar nossa EBD. Nesse momento a gente vai começar o nosso estudo sobre o quinto mandamento. Esse é um dos mandamentos o único mandamento que a gente vai fazer 2 aulas. A gente vai iniciar essa semana e na semana que vem a gente vai concluir as perguntas, porque é um mandamento que tem mais perguntas no catecismo. Cerca de 10, mais ou menos, se eu não me engano. Nós vamos iniciar hoje das perguntas 122 a 126 do nosso catecismo, que se refere ao quinto mandamento, que é o mandamento de honrar pai e mãe. A pergunta 122 do nosso catecismo vai dizer: qual é o resumo dos 6 mandamentos que encerram o nosso dever para com o homem? E a resposta é: o resumo dos 6 mandamentos que encerram o nosso dever para com o homem é amar o nosso próximo como a nós mesmos e fazer aos outros aquilo que desejamos que eles nos façam. Quando a gente lê essa pergunta, ela está relacionada ao amor ao próximo. Nós temos, quando falamos sobre a lei, a gente fala sobre 2 tábuas, que em si fala sobre a primeira tábua naquilo que se refere com o nosso relacionamento para com Deus, e na segunda tábua, aquilo que se refere com o nosso relacionamento para com o homem. Historicamente, a ideia que Moisés desceu do monte ali com 2 tábuas, se refere em 2 tábuas com a mesma cópia, 2 tábuas iguais. Só que a ideia que reforça isso é como se fosse a ideia de um contrato. Então, no momento que Deus ali redigiu as 2 tábuas da lei, ele redigiu 2 tábuas iguais, idênticas, contendo tanto os primeiros 4 mandamentos quanto os outros 6. Mas é muito comum a gente ouvir falar sobre a primeira tábua, sendo aquilo que se refere ao nosso relacionamento para com Deus, e a segunda tábua naquilo que se refere ao nosso relacionamento para com o próximo, que se diz em relação aos mandamentos, primeira parte, de 1 a 4, e depois os de 5 a 10, que se trata do nosso relacionamento para com o próximo. E a segunda tábua, ela é sintetizada por Cristo, lá em Mateus 22, 39. O texto vai dizer assim: e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus ele faz esse resumo da segunda tábua da lei com essa expressão: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A primeira pergunta que surge, quem é o nosso próximo? Jesus, quando ele vai ouvir essa pergunta de um mestre da lei, lá em Lucas 10, do 25 ao 37, Jesus ele vai responder essa pergunta usando a parábola do bom samaritano, que vai contar a parábola. Quem estava algumas semanas atrás aí lá no estudo da juventude, a gente estudou sobre essa parábola, mas Jesus ele vai responder de quem é de fato o próximo. Então ele vai contar que certo homem descia de Jerusalém, e no meio do caminho ali ele é abordado por salteadores, que é roubado, tiram as suas roupas, machucam ele e fica abandonado à beira do caminho. Depois disso passa um sacerdote, olha de longe para aquele homem largado no chão, nu, e por conta de toda a questão da lei, por conta da questão da pureza, ele passa de largo. Depois disso passa um levita, também chega próximo, olha, mas também não faz nada. E logo depois vai passar o bom samaritano, que vai lá, cuida dele, passa remédio nas suas feridas, depois leva para uma hospedaria, paga o valor necessário ali para o hospedeiro cuidar dele. E no final, que Jesus ele explica essa parábola, ele vai perguntar novamente para aquele mestre da lei, para você então, quem foi próximo, quem se fez próximo daquele homem, E o mestre da lei vai dizer: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus nessa parábola ele vai explicar que o nosso próximo é todo aquele que está ao alcance do nosso socorro, ou seja, todos aqueles que é possível que nós de alguma forma dê um suporte, dê uma ajuda. Então, não apenas aqueles que gostamos, como foi no caso dessa parábola, provavelmente aquele bom samaritano viu aquele homem, provavelmente era um judeu, que com certeza não se daria bem com o samaritano, mas aquele bom samaritano ele foi lá, ele cuidou sem se importar quem era aquele homem. Amar ao próximo como a nós mesmos se refere a isso: amar todos aqueles que estão ao nosso alcance, independente de quem seja, independente do status social, independente de raça, gênero, independente de qualquer coisa, nós temos o dever de amar o nosso próximo. E o próprio Jesus vai dizer, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E uma coisa que
é muito falado, né, justamente essa ideia do amor próprio. E quando a gente lê isso que Jesus está falando, pode surgir a pergunta, será que é pecado amar a nós mesmos? Às vezes a gente pensa que amar a si mesmo seja algo relacionado ao ego, e muitas das vezes é sempre relacionado, né, ao nosso orgulho, né, quando a gente fala muito sobre amor próprio. Mas amar a si mesmo, ele é pecado quando esse amor, ele não é um amor que esteja subordinado a Deus e que também não esteja em pé de igualdade com o nosso amor para com o próximo. Então, quando a gente tem um amor que se torna elevado, que esse amor próprio por nós mesmos, né, é acima daquilo que nós sentimos por Deus ou pelo nosso próximo, esse amor ele se torna um amor idólatra. Isso é algo que não é mais um amor, né, mas é uma expressão do próprio ego. Só que você pode pensar que, na verdade eu não me amo porque eu não me acho superior a outras pessoas, pelo contrário, eu me acho muito inferior. Só que o complexo, né, tanto de superioridade quanto de inferioridade também são expressões, né, de um amor próprio distorcido. Tim Keller ele vai falar um pouco sobre isso. Ele vai dizer que nós precisamos alcançar um amor que seja resultado, um amor próprio, né, resultado de uma humildade que é gerada pelo Evangelho. Ele vai dizer que essa humildade, a essência dessa humildade, não é pensar em nós como algo mais do que o outro, mas também não é pensar em nós como algo menos do que o outro, mas é pensar menos em nós, ou seja, a gente se auto-esquecer. E amar o nosso próximo como a nós mesmos não quer dizer que a gente precisa nos amar, nos colocar em pé de superioridade para então tentar igualar o nosso próximo. Mas é pensar menos em nós, pensar menos nas nossas próprias vontades, ser liberal com o amor para com o nosso próximo, amar de forma deliberada. Nós temos nessa pergunta, no finalzinho, vai dizer, né, que o resumo dos 6 mandamentos é o nosso dever para com o homem, e ele é fazer aos outros aquilo que desejamos que eles nos façam. É algo que é conhecido como a regra de ouro quanto ao amor ao próximo. E essa regra de ouro ela se encontra lá em Mateus 7:12, que vai dizer: assim, em tudo, faça aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Então, fazer para os outros aquilo que nós desejamos que as pessoas façam a nós mesmos é algo que o próprio Cristo nos orienta a fazer. Isso é algo que deve permear o nosso amor para com o próximo. Nós devemos ter uma atitude para com o nosso próximo que seja pensando nisso, né? Pensando que eu vou fazer para o meu próximo aquilo que ele quer fazer por mim. Mas esse pensamento não pode, de alguma forma, virar o lema da nossa religião. Quando a gente torna isso a nossa religião, achando que, meu serviço, a minha religião é fazer para o próximo, fazer o bem para que as pessoas façam o bem a mim. Isso, além de levar, né, uma ideia totalmente egoísta, né, de você só querer fazer para ter algo em troca, isso exclui qualquer tipo de possibilidade quando a gente... Não de possibilidade, né, mas qualquer tipo de ideia relacionada à própria graça de Deus. Porque quando a gente vê o Evangelho, não é muito bem isso que acontece. A gente não faz algo para conseguir a salvação ou algo do tipo. Então a gente não pode ter essa ideia como religião, mas nós precisamos sempre ter essa ideia, algo que deve permear o nosso amor para com o próximo, sabendo que nós não somos o centro. Nós precisamos sempre fazer para o nosso próximo, no sentido intencional mesmo, né? Se eu quero que alguém me ame, meu compromisso é amar aquela pessoa. Não pensar, eu vou amar para que aquela pessoa me ame de volta. Mas que se nós queremos, né, que alguém seja útil para a gente, que realmente alguém que sirva a gente de algum modo, o próprio Jesus vai dizer, né? Aquele que quer ser servido, primeiramente, ele deve servir. Então, isso deve permear o nosso amor para com o próximo. Esse ato, né, da gente amar para ser amado, isso só pode ser pensado se nós fazemos isso de acordo com a vontade de Deus. No livro que a gente tem estudado, né, como base aqui para os estudos, do Gerardo Joyce, ele vai trazer a ideia, a pergunta, né, que ele vai levantar é que se alguém que não ama a Deus pode cumprir com esse mandamento, né, de forma perfeita. Essa solicitação que Jesus fala, né, façam aos outros o que eles querem que façam a vocês. Aquele que não conhece a Deus não pode cumprir com isso porque, muito provavelmente, o motivo, a ambição, talvez seja uma retribuição, tentar arrumar alguma coisa em troca. E agir por motivos egoístas, a tentar amar alguém, mas motivado por motivos egoístas, ou apenas por razões humanitárias,
ou apenas para ganhar alguma coisa em troca, isso é um amor fingido. Isso não é um amor que Deus exige de nós. Nesse livro, Ego Transformado, Tim Keller ele vai falar, né, sobre um diálogo que ele teve com a mãe dele quando ele era criança, que a mãe dele falou, por que você não faz uma aula de saxofone? Ele fala, não faço porque eu não gosto. Ele fala, por que então você não ajuda, tem uma igreja lá, uma comunidade, um evento que vai ajudar pessoas em situações de necessidade, por que você não faz isso? E ele responde, porque eu não gosto. Aí ela insistindo ele para fazer aquilo, e aí ele pergunta para ela, por que você quer que eu faça? Aí ela vai falar, porque isso vai ficar muito bonito no seu currículo. Então, quando a gente age dessa forma, né, com um amor motivado, não um ato de amor, mas não centrado em amar a Deus e beneficiar o nosso próximo, mas apenas por um interesse próprio, um interesse alternado, a gente não pode, de forma nenhuma, fazer isso longe da vontade de Deus, né, sem fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E por que a gente está falando sobre amar ao próximo antes de iniciar necessariamente aqui o estudo sobre honrar pai e mãe? Porque a honra ela é a base do nosso amor para com o próximo. A gente vai ver aqui no estudo que a nossa honra ela não é apenas limitada a pai e mãe, mas ela é algo expansiva. A honrar pai e mãe, esse mandamento, ela se refere ao nosso trato para com o nosso próximo, para com nossos superiores, para com nossos inferiores e também para aqueles que são iguais a nós. É o que nós iremos ver aqui já na próxima pergunta. Então, qual é o quinto mandamento? Honrar pai e mãe, para teres uma longa vida sobre a terra que o Senhor Deus há de dar. E primeiro a gente vai ver o que honrar. A palavra honrar nesse texto, ela vem do hebraico kabod, que quer dizer dar peso, dar glória, ou seja, atribuir glória a alguém importante. Então, quando o mandamento ele põe o pai e mãe como alvos da honra, ele coloca o pai e mãe no sentido de importância, algo para nós, como filhos, a pessoa mais importante que a gente precisa ter como consideração ali é o nosso pai, nossa mãe. Então ele eleva esse patamar aqui de o papel do pai e da mãe. Então honrar é isso, é atribuir glória. E Calvino, né, ele comentando sobre esse texto e também o texto de Deuteronômio referente a esse mandamento, ele vai dizer que a honra, você dar honra a alguém, envolve três coisas: reverência, obediência e gratidão. Indo uma a uma, né, o que seria a reverência? Reverência, ela é uma estima, é você dar estima a alguém, um apreço, um profundo respeito por alguém. E é muito diferente de obedecer. Às vezes a gente tem honra como apenas a ideia de obedecer. Então, honrar pai e mãe é obedecer. Então, o que eles falam, eu preciso fazer. Mas honra, inicialmente, tem a ideia de reverência, de estima. E há uma diferença muito grande entre honra e obediência. Embora elas se envolvam aqui no ato de honrar, há uma diferença. Por exemplo, se a gente está na nossa rua com um carro e a gente vê um radar, a gente não vai desacelerar ali para passar no radar de velocidade por estima, porque a gente honra o sistema de trânsito brasileiro, porque a gente ama o Detran e a gente quer então cumprir aquilo que ele está mandando. A gente faz isso por obediência, porque a gente sabe que aquilo ali, se a gente não fizer, além de botar a nossa vida, a vida de outras pessoas em risco, isso também pode ter um prejuízo, até mesmo pontos na carteira, financeiro, qualquer coisa do tipo, mas isso não é uma reverência, a gente não está reverenciando ali o Detran, né? Mas nós precisamos, em relação aos nossos pais, o que o mandamento vai nos dizer, nós precisamos prestar reverência. E prestar reverência aos nossos pais, né, dar estima, respeito, é reconhecer que Deus, que é aquele, né, que põe a autoridade, né, que estabelece a autoridade, coloca os pais em uma posição de autoridade, merece essa honra. Então, quando nós invertemos o papel e nós não prestamos honra aos nossos pais, nós estamos, de forma diretamente, desonrando a Deus, já que foi Deus que colocou eles nesse papel. Só que, quando a gente fala sobre honra, principalmente relacionada a pais, relacionada à família, a gente pode entrar em alguns campos muito, muito frágeis, porque nem todo mundo tem relacionamentos perfeitos, próximos dos seus pais, mas a Bíblia é muito clara. Nós falamos isso aqui algumas semanas atrás, quando nós falamos sobre a introdução aos mandamentos, de que aquilo que o mandamento exige, ele precisa ser cumprido independente do pecado do homem. Então, se a gente reconhece, o meu pai ele é indigno da minha honra, indigno do meu perdão, mas a Bíblia nela não vai se moldar por conta do pecado. A exigência vai continuar sendo a mesma. O seu pai, sua mãe, ela pode ser uma pessoa indigna de honra, mas por amor à Escritura e por ordem de Deus você precisa, assim, honrar.
Você pode, e é possível, né, um crente piedoso condenar o pecado dos pais, exortar, mas por obediência a Deus, ele precisa reconhecer que os seus pais devem ser honrados. Isso é um mandamento, é algo que Deus está ordenando e isso precisa ser feito independente, né, do pecado, né? Segundo ponto é a obediência. Colossenses 3:20 e o Efésios 6:1. Interessante que a própria Bíblia, né, e aqui Paulo, ele falando em duas cartas diferentes, diretamente dando a orientação dos filhos obedecerem aos seus pais, porque isso é honrar. Tanto que lá em Efésios 6, Paulo ele vai falar sobre esse mandamento, obedeçam aos seus pais, e logo depois, no versículo 12, ele vai falar especificamente sobre esse mandamento, sobre o mandamento de honrar pai e mãe. Então, a se honrar, você precisa estar sujeito, você precisa assumir um papel de obediência. Se o mandamento nos diz que nós devemos honrar nossos pais, nós precisamos estar numa posição de obediência e de sujeição também. Então, nós entendemos, né, que a forma como nós demonstramos amor pelos nossos pais e cumprimos esse mandamento é atendendo às suas necessidades, atendendo às suas ordens. Só que é muito interessante no versículo que o Paulo ele vai dizer, né? Obedeça aos seus pais, só que ele põe uma vírgula ali, no Senhor. Por quê? Porque isso exclui qualquer tipo de abuso de autoridade, de qualquer ideia errada que talvez um pai ele exija do seu filho. Então, algo que quebre diretamente a lei do Senhor. Então, a obediência em relação aos pais, nós vemos na Escritura que nós vemos também ao longo do estudo aqui dos 10 mandamentos, a gente tem visto relacionado a isso, que às vezes um dever ele se sobrepõe sobre o outro, quando há casos de pecado, por exemplo. Se um pai ele exige que um filho cometa um crime, alguma coisa do tipo, biblicamente o filho ele está na posição de rejeitar e de desobedecer. Assim como há também uma desobediência civil, quando se trata de algumas coisas relacionadas a crime, por exemplo. Mas naquilo que é no Senhor, naquilo que consiste aqui é justo e que é correto, nós como filhos devemos estar sempre prontos a obedecer. E o terceiro ponto aqui é a gratidão. Calvino ele vai dizer, né, que o ato de honrar envolve também a gratidão, ou seja, reconhecer que tudo que nós somos, de certa medida, provém dos nossos pais. Já começa pelo fato, né, de nós virmos a existência, sabemos que, além disso, eles são instrumentos de Deus, mas nós devemos honrar os nossos pais por também ser gratos a ele, né, como por motivo de gratidão. Calvino ele vai citar um exemplo muito interessante do que os gregos chamam de lei da cegonha, porque as cegonhas, quando as cegonhas jovens, elas cuidam das cegonhas mais velhas, dos seus pais, né, daquelas cegonhas ali que cuidaram delas. Então, quando eles estão velhos, já desgastados pela idade, pela velhice, aquelas cegonhas ali continuam cuidando. Então, eles vão lá, pegam o alimento, ele dá ali para as cegonhas mais velhas. As cegonhas que às vezes têm dificuldade de voar, né, já perdem um pouco de velocidade. Uma cegonha consegue ficar em cima da outra, a outra consegue carregar. Os gregos eles tinham essa ideia da lei da cegonha, tanto que foi uma lei que foi levantada lá na Grécia Antiga, onde os filhos eles tinham a obrigação, por lei, de cuidar dos seus pais. E é algo que nós, por amor, nós precisamos fazer, como forma de gratidão também. Mas como eu falei, esse mandamento ele é muito mais abrangente. Ele não é um mandamento que se resume apenas ao nosso comportamento para com os nossos pais, mas de filhos aos pais, de pais aos filhos, de semelhantes, mas é algo que envolve todo o nosso corpo, toda a nossa sociedade, então todo o nosso próximo. Então esse mandamento ele é algo muito mais abrangente, que vai se referir diretamente à próxima pergunta, que vai dizer: o que significam as palavras pai e mãe do quinto mandamento? O catecismo ele nos leva, né, a ampliar cada um dos mandamentos. A gente tem visto aqui, quando a gente vai falar sobre não matarás, não é apenas diretamente ao assassinato. Quando a gente fala sobre não furtarás, o mandamento não se refere somente ao ato de você pegar algo de alguém, mas o fato de você não trabalhar, de você viver às custas de alguém, no sentido realmente sem qualquer tipo de estrutura familiar ou qualquer tipo de... por mal intenção mesmo. Isso também é um ato de você furtar. E também na pergunta, no mandamento referente honrar pai e mãe, também ele é algo muito mais abrangente. Ele não é apenas para filho, para criança, né? Pode ser que você já chegou numa idade avançada, os teus pais já morreram,
e você pensa, então eu estou livre desse mandamento, eu estou isento desse mandamento, não tenho pai e mãe, então não tem como cumprir. Mas ele é algo muito mais abrangente, como a gente viu aqui na pergunta. E a resposta é que ele vai nos mostrar, né, algumas atribuições nas Escrituras que a figura do pai, a figura do pai e da mãe é utilizada. A primeira, nossos pais naturais, e esse texto lá em Provérbios 23, 22, também 1 Timóteo 5, de 1 a 2. Então, a aplicação mais óbvia, né, que a gente tem nas Escrituras, se tratando do pai e da mãe, é logo os próprios pais naturais. Então, eles estão nesse papel, logo a obediência direta a esse mandamento se refere aos pais naturais, mas também por aqueles que são superiores em idade. Então, a Bíblia também aplica a figura de pai e mãe por aqueles que são mais velhos que nós. Ou seja, um jovem, ele precisa honrar, ele precisa subordinar todos aqueles que são mais velhos que ele. E existe uma coisa na nossa sociedade hoje, que existe algo que tem sido cultuado muito, e que é a própria juventude. Hoje, o ato, né, de você honrar o mais velho não é uma coisa assim tão falada, não é algo tão comum. Tanto que às vezes a gente vê crianças desrespeitando de forma muito clara, às vezes na frente dos pais mesmo, porque é um culto hoje da juventude, né? Não um culto de jovens, né? Mas um culto, né? A juventude, ela é cultuada. Tanto que as pessoas, elas têm um medo, né, do envelhecimento, da maturidade. As pessoas querem tentar ser cada vez mais jovens, ser cada vez mais infantis. Um tempo atrás, a adolescência ia até 15 anos, depois foi para 25, hoje já é considerado que um jovem com 35 anos ele ainda está na adolescência dele. Porque você tem cada vez mais postergado essa ideia de o medo da maturidade. E com isso, né, as pessoas não mais têm cuidado e buscado, né, honrar aqueles que são mais velhos. Porque eles consideram os mais velhos apenas como pessoas que não vale mais a pena ser ouvidas, já passou da idade. Mas a Bíblia vai nos orientar, né, a tratar os mais velhos na nossa igreja como pais, as irmãs mais velhas como mães, porque de alguma forma nós precisamos da honra também a essas pessoas. Também temos aqui os superiores em dons. José está falando para os seus irmãos, ele vai falar que Deus pôs ele como pai de Faraó. Isso quer dizer que ele realmente foi pai de Faraó, seu filho foi Faraó? Não, mas que por conta dos seus dons, por conta da sua capacidade, ele foi feito como um pai de Faraó. Então, a Bíblia aplica isso, né, nos orientando justamente a dar honra àqueles que são superiores a nós em dons. Ou seja, de forma mais prática, né, aqueles que Deus concedeu algum dom, alguma capacidade particular, que talvez a gente seja deficiente dessa capacidade. Então, aquelas pessoas, né, que têm um dom mais aguçado para certas coisas, nós precisamos prestar honra. Um exemplo, por exemplo, semana que vem vai ter mutirão aqui na igreja, todos os homens estão convidados, e nós teremos diáconos aqui. Os diáconos talvez sejam muito mais capacitados no serviço do que talvez muitos de nós. Pode ser que em determinado serviço específico, o Fio, por exemplo, ele seja muito mais experiente naquilo do que o nosso pastor, por exemplo. Mas no momento que o Fio está ensinando, ele está mostrando ali o seu serviço para o pastor, naquele momento, ele se torna superior naquele serviço. Ele lidera, mesmo sendo pastor, ele lidera o pastor naquele serviço porque ele conhece mais, ele é mais aperfeiçoado nesse dom. E por isso, ele precisa receber honra por conta disso. Não como algo meritório, como a gente já tem visto aqui, mas justamente pelo seu ato. E a gente também tem essa ideia relacionada àquilo, às pessoas que nos ensinam. Nós precisamos honrar nossos professores, nossos mestres, por conta da capacidade que eles têm. E também é algo que é muito distorcido hoje na nossa sociedade. Muito antigamente, né, talvez antes da minha geração, vejo que era algo muito absurdo um aluno, por exemplo, de respeitar o professor. Hoje, pelo menos na minha geração, já vi isso muito na escola, onde os alunos batiam boca com o professor e não demonstrava essa honra. Mas a Bíblia ela nos leva, né, a também exercer esse mandamento para aqueles que são superiores a nós também em dons. E também as Escrituras estabelecem algumas autoridades na família, na igreja e no Estado. E essas autoridades precisam ser respeitadas. A primeira autoridade estabelecida por Deus aqui que a gente vê é a família. A gente já leu esse texto antes, já falou um pouco sobre isso. Mas não apenas também pais
e somente os pais, né? Mas todos aqueles que são responsáveis. Se dentro da minha casa quem cuida de mim é a minha avó, é a minha tia, qualquer seja, se que é posta como autoridade sobre mim, eu preciso dar honra. Na igreja, Hebreus 17, 13 e 17. Então, os líderes espirituais, eles também têm a responsabilidade de guiar, pastorear o rebanho de Deus, e aqueles que estão submissos a ele também devem prestar honra e obediência, a fim de com que o corpo de Cristo seja completo, a fim com que o nome de Deus seja glorificado também no corpo de Cristo. E um outro ponto que a Escritura vai nos dizer que nós devemos prestar honra também é no Estado. Romanos 13, de 1 ao 2. Aqui também nós vemos que Deus ele levanta, Deus ele estabelece autoridade civis, autoridades governamentais, e nós, para respeitarmos esse mandamento de honrar pai e mãe, esse mandamento também abrange isso. A nossa responsabilidade em estar sujeito às autoridades que Deus levantou também na nossa sociedade. Isso não exclui qualquer tipo de manifestação ou possibilidade, né, de protesto que possa cumprir quando essa autoridade ela não está cumprindo o seu papel de forma justa, de forma agradável a Deus. Mas nós somos compelidos, por meio das Escrituras, a cumprir esse mandamento de honrar as nossas autoridades, porque, primeiramente, Deus assim estabeleceu, Deus exige de nós, desde que essa autoridade ela esteja fazendo aquilo que é conforme a vontade de Deus e também conforme aquilo que é justo, aquilo que é agradável. Paulo, quando ele estava escrevendo esse texto de Romanos 13, 1 a 2, quem era imperador em Roma naquela época era o próprio Nero. E a gente sabe que o governo de Nero ali foi um governo totalmente lotado de devassidão, homicídio, tantas coisas absurdas ali que aconteceu durante o governo de Nero. E mesmo assim, Paulo entendia que aquela autoridade foi estabelecida por Deus e ele precisava, de certa forma, honrar aquela autoridade, embora não compactuasse com os atos que Nero fazia. Mas, se nós temos deveres, nós como cidadãos, nós devemos cumprir por obediência. Assim como o próprio Cristo, os fariseus queriam tentar fazer uma armadilha com Cristo ali e perguntaram para ele se era lícito pagar imposto. Jesus, ele foi, de certa forma, ele honrou a autoridade quando ele disse que sim, era necessário, precisava dar a César aquilo que era de César e a Deus o que era de Deus. Jesus em nenhum momento ali ele tentou criar uma revolução política, algo do tipo, por conta de imposto ou qualquer coisa do tipo. Mas ele entendia que aquela autoridade era estabelecida por Deus. Então, nessa resposta, a gente vê que o significado de pai e de mãe nesse mandamento é algo muito mais abrangente. Primeiro, porque Deus é aquele que institui a autoridade. E se Deus nos instituir autoridade na igreja, no lar, no Estado, nós, para obedecermos esse mandamento, nós precisamos, assim, honrá-los e obedecê-los. Pergunta 125. Por que são os superiores chamados pai e mãe? Primeiro, aqueles que possuem autoridade, aqueles que estão no papel de autoridade, ele é chamado de pai pelas Escrituras para ensinar que aqueles que exercem autoridade devem tratar os seus inferiores como filhos, com amor e gentileza. Esse ponto condena qualquer tipo de abuso de autoridade que possa haver. Nós estamos falando aqui sobre honrar, sobre obedecer às nossas autoridades, mas essa autoridade ela deve fazer o seu papel com amor e gentileza, como se aqueles que estão sob sua autoridade fossem seus próprios filhos. Assim também, aqueles que estão no papel de submissão, um papel inferior, nós precisamos ser motivados a cumprir as nossas obrigações com alegria e boa vontade, como se nós estivéssemos fazendo para os nossos pais. Então, por isso que a Escritura e aqui o Catecismo ele utiliza dessa ideia de pai e de mãe. Aqueles que são superiores, aqueles que estão no papel de autoridade, elas precisam cuidar daqueles que estão subordinados a ele mesmo como seus próprios filhos. E também aqueles que estão no papel de submissão precisam honrar e obedecer como se fossem os seus próprios pais. Então, um exemplo aqui de pai e filho. O pai ele não deve apenas instruir e ordenar o seu filho, mas ele precisa se envolver em suas vidas, apoiar emocionalmente, cuidar, encorajar. Da mesma forma, o filho não deve apenas obedecer, mas ele deve responder essa obediência com respeito,
com amor, realmente com reverência, como já falamos antes. Se tratando do exemplo de liderança eclesiástica, um pastor ele deve guiar suas ovelhas ali com amor, com misericórdia, se preocupando com seu bem-estar como se fossem seus próprios filhos. Da mesma forma, um membro ele deve aceitar conselhos e as exortações da sua liderança como se estivesse ouvindo também do seu próprio pai. Da mesma forma, no Estado, o líder ele deve governar de forma justa e trabalhar para buscar com que a população esteja bem acolhida, né? Buscar sempre o bem da população. E da mesma forma, um cidadão que está no papel de submissão deve respeitar as leis e cumprir com os seus deveres como cidadão. Então, nós temos, né, no mandamento essa ideia de pai e mãe, justamente para trazer mais próxima essa ideia, né? Aqueles que estão no papel de autoridade devem cuidar dos seus subordinados como se fossem seus filhos, e aqueles que estão no papel de submissão, obedecer e honrar como se fossem os seus próprios pais. Qual é o alcance geral do 5º mandamento? Esse mandamento ele não apenas está falando para aqueles que estão no papel de subordinação, mas o alcance geral dele para aqueles que são superiores, para aqueles que são inferiores e também para aqueles que são iguais. E em todo tempo, em algum momento, a gente assume esse papel. Pode ser que na sua casa você assuma um papel de superior, mas no seu trabalho você assume um papel de inferior. Às vezes no seu trabalho você pode assumir um papel de inferior relacionado a uma outra pessoa, mas você também pode ter outros que são subordinados a você, e você assume também esse papel de superior. Mas também há casos também que você, com seu colega de trabalho que tem a mesma função, vocês assumem papéis de iguais. E em todo tempo, a gente está assumindo esses tipos de papéis, superiores, inferiores e iguais. Superiores, né, um pai para o filho, os inferiores, um cidadão ao seu governante, por exemplo, e iguais, a gente pode considerar os diáconos da nossa igreja, os presbíteros entre si da nossa igreja, eles estão ali no mesmo papel, eles cumprem o mesmo papel, nessa questão de hierarquia, eles são iguais. E esse mandamento ele é abrangente porque, além da gente se preocupar em como honrar o nosso superior, ele também nos incita a honrar aqueles que são também os nossos inferiores e também os nossos iguais. Por quê? Porque esse mandamento ele abrange um princípio que deve permear todos os nossos relacionamentos, que é o amor e a honra para com todos. Aqui temos 3 textos, eu tenho eles anotados, eu vou ler aqui. O primeiro diz lá em Efésios 5:21, que vai dizer: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nessa passagem, Paulo ele vai destacar a importância, né, da submissão mútua entre todos os relacionamentos. Nós devemos sempre estar nos sujeitando um ao outro, não buscando se colocar acima de alguém, mas nós devemos sempre ter o amor e a honra como principal meio para nos relacionarmos com o próximo. E por que esse mandamento, especificamente, ele foi posto como primeiro mandamento? Porque a honra, o primeiro mandamento que eu digo relacionado, né, ao nosso dever para com o próximo, em relação aos outros 5. Porque honrar o nosso próximo, nos sujeitar com o nosso próximo, reverenciar o nosso próximo, ser grato pelo nosso próximo, isso, de forma abrangente, ela vai envolver todos os outros mandamentos. Quando nós não matamos alguém, quando nós não roubamos ou cobiçamos alguém, nós estamos, em certa medida, honrando o nosso próximo. Então, a honra, ela é algo que, quando a gente perde a honra, é muito fácil da gente quebrar qualquer um dos outros mandamentos. Assim também no primeiro mandamento, que vai dizer, relacionado diretamente a amar a Deus acima de todas as coisas, no sentido de considerar que não existe nenhum Deus, quando a gente quebra esse mandamento, inevitavelmente a gente vai quebrar os outros 3 mandamentos, que se refere a criar imagem de escultura, criar ídolos, a não guardar o sábado, a negligenciar, né, o nome de Deus. Então, esse mandamento, né, ele é posto justamente como base para os outros mandamentos referentes ao relacionamento para com o nosso próximo. Então, se nós amamos ao nosso próximo como a nós mesmos, nós também devemos nos sujeitar a eles. Segundo o texto, em 1 Pedro 2,17, vai dizer: honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Pedro aqui está enfatizando diretamente a importância de honrar a todos, seja os nossos líderes,
mas também aqueles governantes pelo qual Deus colocou no papel de autoridade. E por fim, em Romanos 12:10, Paulo vai dizer: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E aqui Paulo está nos incentivando, né, a demonstrar amor e honra para com os nossos irmãos, promovendo sempre essa ideia, né, essa cultura de amor para com o nosso próximo. Então, honrar pai e mãe não se refere somente à forma como nós honramos aos nossos pais, mas sim algo que deve permear qualquer relacionamento que temos, seja com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com aqueles que são superiores, com aqueles que são inferiores, com aqueles que estão no mesmo nível, seja no trabalho, independente qual âmbito. Todos os relacionamentos devem ser baseados na honra e no amor. Apenas para a conclusão, como eu disse antes, a honra e o amor é a base para o cumprimento de toda a segunda lei do mandamento, segunda tábua da lei. Então, se nós queremos amar o nosso próximo como a nós mesmos, o primeiro passo que a gente precisa é honrar o nosso próximo e amá-lo verdadeiramente. E segundo, que em Cristo nós temos um exemplo perfeito de submissão e também de senhoria. Se você é alguém que está numa posição de submissão, você pode ver no exemplo de Cristo alguém que também esteve no papel de submissão. Se você é alguém que está no papel de senhorio, de superioridade relacionada a trabalho, algum tipo, nós também temos exemplos no próprio Cristo de alguém que soube cumprir o seu dever como senhorio. Relacionado à honra da família, nós vemos Jesus, quando ele estava na cruz, ele não desprezou ali a sua mãe, ele sabia que sua mãe ia precisar de alguém, então ele olha para João ali, pede para João cuidar da sua mãe. Nós vemos o próprio Cristo, né, como eu falei antes, quando queriam tentar uma armadilha para ele ser preso, alguma coisa do tipo, ele não mostrou que era alguém que era contra ali o Estado, o governo, mas ele honrou ali ao dizer, né, que dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, relacionado ao tributo, e também relacionado à própria liderança religiosa da época. Mesmo Jesus, em muitos momentos, ele agia de forma a combater ali o mau comportamento e a má ideia dos fariseus. Ele fala à multidão, né? Lá em Mateus 23, do 1 ao 3. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Mas Jesus ele não estava tentando levantar a ideia de que o povo deveria parar de ouvir os fariseus ou alguma coisa do tipo. Pelo contrário, Jesus falou, ouçam o que eles dizem. Eles estão ensinando aquilo que é a palavra, então ouçam o que eles dizem, porém não façam aquilo que eles fazem, porque eles não faziam aquilo que eles ensinavam. Então, em Jesus a gente vê um exemplo de submissão e também de submissão perfeita à própria vontade do Pai. Isso a gente vê lá no Getsemane, quando Jesus, sabendo de tudo aquilo que iria acontecer, sabendo que algumas horas depois ele ia ser humilhado, ele ia ser cuspido, ele ia ser vendido, ele ia ser traído, ele ia ser posto numa cruz, ele assume um papel de servo ali e obedece ao Pai. Ele cumpre, ele realmente atende ao desejo do Pai, à vontade do Pai. Embora o seu coração, a sua natureza humana desejasse que pedisse ao Pai, né, naquele momento, que aquele cálice fosse passado, ele sabia que ele deveria cumprir a vontade do Pai, e ele faz isso de bom grado, sabendo que era o propósito dele. Mais do que isso, Jesus ele assume um papel de submissão de forma muito mais profunda, quando ele assume um papel de homem, quando ele abre mão de sua glória e se faz homem, ele se coloca numa posição, né, humana, de carne, de osso, de sentir dor. Ele abrir mão de toda a sua glória. Isso mostra, no próprio caráter de Cristo, a beleza de realmente assumir esse papel de servo, de submissão. E em Cristo nós temos esse exemplo perfeito. Nessas perguntas nós terminamos por aqui, mas semana que vem a gente vai continuar com algumas perguntas referentes a esse mandamento. Aqui a gente falou sobre superiores, inferiores e iguais. E seguindo a estrutura, né, que todos os mandamentos possuem, né, que os pecados que são proibidos e os deveres que são exigidos, também na próxima aula nós vamos ter os pecados
proibidos e os deveres exigidos dos superiores, dos inferiores e dos iguais. Então, a princípio, essa aula é até aqui.